Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Anselmo e na aula de hoje a gente vai dar continuidade à parte de propriedades coligativas. A gente já viu tonometria e na aula passada a gente viu ebuliometria ou ebulioscopia. Agora a gente vai dar sequência àquelas outras duas propriedades coligativas, a crioscopia e a osmoscopia. Só que eu queria fazer com vocês primeiro uma revisão do que a gente viu na aula passada. Imagina assim, ó, eu coloquei para você nesse slide supondo que você faça a comparação nas propriedades físicas de dois solventes puros, o éter e a água, por exemplo, éter e água, e solução 1 e solução 2. Solução 1 e a solução 2 são formadas pelos mesmos soluto e solvente, por exemplo, água e açúcar, ou então água e sal, como exemplo, tá? Então imagine em cima ali, ó, éter comum e água, dois solventes puros. Se você pegar dois solventes puros, aquele que for o mais volátil, ele evapora mais facilmente, vai ter maior pressão de vapor. Quem tem maior pressão de vapor tem mais facilidade para ferver, consequentemente vai ter menor temperatura de ebulição. Então no vestibular, se ele te der dois solventes que você nunca viu falar, basta ele te dar uma informaçãozinha que você consegue saber tudo. Se ele disser assim, eu tenho dois líquidos, o líquido A e o líquido B, mas o líquido B é mais volátil. Pronto. Se ele disser que o líquido B é mais volátil, você já sabe, ele tem maior pressão de vapor e ele vai ter menor temperatura de ebulição, ele vai ferver mais rápido. Agora, e se eu comparar duas soluções? Imagina você comparando duas soluções de mesmo soluto e mesmo solvente, só que elas têm concentrações diferentes. Então eu vou ter duas soluções, só que uma está mais concentrada que a outra. Aí olha só o esqueminha. Aquela solução que tiver maior concentração, aquela solução que está mais concentrada, ela tem o solvente mais preso. Se o solvente está mais preso, quer dizer que ela é menos volátil. Se ela é menos volátil, quer dizer que ela tem menor pressão de vapor. Se ela tem menor pressão de vapor, quer dizer que ela tem mais dificuldade para ferver. Então a temperatura de ebulição dela vai ser maior. Tranquilo? Agora, a propriedade de hoje é a crioscopia ou criometria. O que estuda a criometria? A criometria ela explica para você a variação na temperatura de congelamento que um solvente sofre. Então você já está lendo aí no slide o que é a criometria. A criometria ela fala para você que toda vez que você tiver um solvente puro, ele tem uma temperatura de congelamento. Se você dissolver qualquer coisa nesse solvente, ele vai ter mais dificuldade para poder congelar. Então, se eu tenho uma substância que congela, por exemplo, a 5 graus negativos, então eu tenho um líquido puro que congela a 5 graus negativos. Se de repente você dissolver qualquer coisa nesse solvente, ele passa a ter mais dificuldade para poder dissolver, para poder congelar. Então ele vai passar a congelar a temperatura mais baixa. Se antes era menos 5, então agora ele vai ter que congelar menos 6, menos 7, menos 8. Então você consegue manter o líquido mais frio sem congelar. Então a temperatura de congelamento do líquido como solvente será sempre menor do que a temperatura de congelamento desse solvente se ele estiver puro. Tranquilo? Aqui, Tom, é um gráfico muito legal. Esse gráfico aqui vai te explicar tudo sobre propriedades coligativas menos osmometria. Então esse gráfico aqui é bacana demais você poder reparar. Eu tenho ali, ó, três linhas. Então eu tenho 100 graus, 25 graus, que é a temperatura ambiente, e 0 grau. Aí eu vou comparar então dois líquidos. Você tem um líquido 1 e um líquido 2. Que líquidos são esses? Quaisquer líquidos estão no vestibular. Se ele te der dois líquidos desconhecidos, três líquidos desconhecidos, basta ele te dar uma informaçãozinha só que você consegue descobrir tudo. E na linha de baixo eu tenho uma solução concentrada e uma solução diluída. Eu quero comparar as alterações físicas entre dois solventes puros ou então entre duas soluções de concentrações diferentes. Olha só o esqueminha bacana. Vamos começar primeiro pelos dois líquidos. Você tem dois líquidos desconhecidos lá no vestibular. Geralmente, aquilo que eu te falei na aula passada, geralmente ele não te dá solventes conhecidos, mas basta ele te dar uma informaçãozinha que você consegue matar. Olha só, se você tiver um líquido 1 e um líquido 2, aquele que é o mais volátil, você já sabe, ele vai ter que ter maior pressão de vapor. Se ele tem maior pressão de vapor, consequentemente, ele tem menor temperatura de ebulição e ele tem menor temperatura de congelamento. O que quer dizer isso? Quer dizer que em relação à temperatura ambiente, aquele líquido que é mais volátil, ele ferve rápido, mas ele demora para congelar. Porque se ele quer ferver, ele não quer ser sólido. Então ele quer passar logo para o estado gasoso, ele está longe de ser sólido. Então, ó, nesse gráfico aí que eu coloquei para você,
essa coluna preta que você está vendo, ela indica para você a temperatura de fusão da água e a temperatura de ebulição da água. Repara lá, ó, 0 graus Celsius é temperatura de congelamento, 100 graus é temperatura de ebulição. Se eu pegar um outro líquido que seja mais volátil do que a água, o que quer dizer isso? Quer dizer que se eu pegar um líquido mais volátil do que a água, quer dizer que ele tem maior pressão de vapor. Se ele tem maior pressão de vapor, quer dizer que ele vai ferver mais rápido. Imagina você a 25 graus. Olha lá no gráfico, você está a 25 graus. Se você esquentar esse líquido e esquentar a água, você vai reparar que a água só vai ferver quando chegar a 100 graus. Mas e esse líquido volátil? Ele vai ferver a uma temperatura abaixo de 100. Por quê? Porque ele está muito perto de poder entrar em ebulição, porque ele é muito volátil. Agora vai descendo a temperatura, você está a 25 graus. Se você colocar esses dois líquidos no congelador ou no freezer, o que vai acontecer? Como a água ela é menos volátil, ela congela mais rápido, ela congela a zero. E o outro líquido volátil, ele vai ter menor temperatura de congelamento. Então, olha só que bacana. Você esquenta os dois, aí você vai ter ó, a água fervendo a 100, mas esse líquido vai ter que ferver abaixo de 100. Por outro lado, a água congela a zero. E o líquido? O líquido vai ter que congelar abaixo de zero. Porque é aquilo que eu te mostrei lá em cima, ó. Lá em cima eu coloquei, aquele que é mais volátil, ele tem menor temperatura de ebulição, mas ele vai ter menor temperatura de congelamento também. Agora repara, se eu comparar duas soluções, eu vou pegar uma solução concentrada e uma solução diluída. Aí essas duas soluções, elas são de mesmo soluto e mesmo solvente. Aquela solução que você pegar que for uma solução mais concentrada, quanto mais concentrada a solução for, menos volátil ela é. Se ela é menos volátil, quer dizer que ela tem menor pressão de vapor. Aí, se ela tem menor pressão de vapor, é mais difícil dela ferver e é mais difícil dela congelar. Então, se você pega a água pura, ela congela a 0 e ferve a 100. Se eu dissolver qualquer coisa na água, a temperatura de ebulição da água tem que ser maior do que 100 e a temperatura de congelamento tem que ser menor do que 0. Então, olha só aqui, ó, já até tirei a minha imagem para você poder enxergar aqui nessa tabela. Eu coloquei lá agora uma solução menos concentrada e a solução mais concentrada. Vamos comparar a temperatura de ebulição e a de congelamento dessas duas soluções com a da água pura. Então vamos imaginar que uma solução concentrada seja água e muito açúcar dissolvido. A solução diluída, a menos concentrada, seria água e menos açúcar dissolvido. Olha só que gráfico bacana. A coluna vermelha fala que se você pegar uma solução, mesmo que seja menos concentrada, ela vai ter maior temperatura de ebulição, mas ela vai ter menor temperatura de congelamento. O que quer dizer isso? Quer dizer que toda vez que você dissolve alguma coisa no solvente, ele faz com que a temperatura de ebulição aumente e a temperatura de congelamento diminua. E se eu dissolver alguma coisa a mais na água, se a água ficar mais concentrada, se a solução ficar mais concentrada, isso quer dizer que você vai ter agora a água com maior temperatura de ebulição e menor temperatura de congelamento. Eu estou pegando aqui o caso da água, mas se fosse o éter, seria a mesma coisa. Qualquer solvente que você pegar, se você dissolver qualquer coisa nele, a temperatura de ebulição dele vai aumentar e a temperatura de congelamento dele vai diminuir. Tranquilo? Bom, então guardou esse gráfico, cara? Esse gráfico é muito bacana para você poder entender propriedades coligativas. Ali resume tudo, tudo. Tá bem facinho para você. E aquelas linhas que eu coloco para você de maior volatilidade, pressão de vapor, papapá, se você guardar aquilo ali, você consegue matar muita coisa em vestibular. Aquele desenho ali é muito prático para você, fica tudo mais tranquilo. A última propriedade coligativa é a osmoscopia, também chamada de osmometria. A osmometria, ela trabalha com osmose. Aí o que fala essa osmoscopia? Ela fala para você que ela vai estudar as alterações físicas sofridas por um solvente após a interferência de efeitos osmóticos, da osmose. O que é a osmose? A osmose, que você vê em biologia desde o ensino fundamental, é a passagem de solvente aí do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, toda vez que você tem uma solução, aí essa solução ela puxa o solvente da água pura. Então, toda solução, quanto mais concentrada ela for, mais solvente ela começa a puxar. Por quê? Porque vai ter mais soluto dissolvido, tem mais interação intermolecular, vai puxando aquilo ali com mais facilidade. Aí, olha só o desenho para você poder entender. Se você pegar esse desenho, à esquerda você tem só solvente, à direita você tem solução. Aí o que tem nessa solução? Por exemplo, água e moléculas de glicose, açúcar. Aí se alguém perguntar para você,
A água passa em qual sentido? A água passa nos dois sentidos. Então a água não vai só de um lado para o outro só não. Ela vai, volta. Só que ela vai ter um fluxo maior. O fluxo maior é essa seta rosa que você está vendo aí, ó. Então a água passa em maior quantidade do menos concentrado para o mais concentrado. Então vai passar muita água do lado do solvente para o lado da solução. Porque na solução, como ela está mais concentrada, tem mais soluto, tem mais interação intermolecular. Se tem mais interação intermolecular, as moléculas vão puxando mais e o líquido passaria da sua esquerda para a sua direita. Tá bom? O que vai acontecer? Vai acontecer que se você de repente passar o solvente do solvente para o lado da solução, o volume da solução começa a aumentar. Se o volume começa a aumentar, consequentemente diminui a concentração da solução. Olha nesse slide aí, ó. Se você olhar à esquerda, eu tenho água pura e solução. Aí qual vai ser o fluxo de solvente? O solvente vai passar da água pura, vai passar para a solução. Se a água passar da água pura para a solução, o volume da água pura vai diminuir. E o volume da solução vai começar a aumentar. Só que se por acaso o volume ficar cada vez maior da solução, à medida que você aumenta o volume, você diminui a concentração. Se você diminuir a concentração, aí consequentemente afeta todas as propriedades físicas. Imagina, ó, antes do efeito osmótico, a sua solução estava mais concentrada. Se a solução estava mais concentrada, quer dizer que ela tem menor pressão de vapor, menor volatilidade, maior temperatura de ebulição, menor temperatura de congelamento, né? Que é o que a gente viu no slide anterior. Quando a água começa a migrar para o lado dessa solução, aí a solução vai ficando mais diluída. Se a solução fica mais diluída, quer dizer que ela vai ficando mais volátil, vai ter maior pressão de vapor, vai ter menor temperatura de ebulição, maior temperatura de congelamento. Então a osmose, quando ela começa a jogar água para o outro lado, consequentemente, ela vai alterar as propriedades físicas do solvente. Então, acontecendo tudo aquilo que a gente viu no gráfico anterior. Como é que você calcula a pressão osmótica? Olha só embaixo aí, ó. Cálculo da pressão osmótica. A pressão osmótica, ela é a concentração em quantidade de matéria, que é esse M torto que você está vendo, vezes R, que é a constante universal dos gases, vezes a temperatura absoluta. Isso quer dizer que quanto mais concentrada a sua solução estiver, maior é a pressão osmótica, que eu estou representando pela letra π. Então, aquela solução que é mais concentrada puxa mais solvente, consequentemente, ela tem maior pressão osmótica. Tranquilo, galera? Então, a gente viu aí ó, as 4 propriedades coligativas. Então, a gente viu osmometria, criometria, ebuliometria e tonometria. Na próxima aula é só exercício da UNB e do Enem para você poder captar e ver como que isso aí acontece. Tranquilo, galera? Um abraço a vocês. Anota toda dúvida que você tiver. Ao longo da semana, a gente vai tirando tudo. Beleza? Um abraço a vocês e até a próxima.